Senhor, meus amados irmãos, prezados amigos que nos assistem, nessa oportunidade queremos trazer mais uma reflexão da Palavra de Deus e eu quero lhe convidar para lermos uma porção da Palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 22, e o versículo 1 diz assim: E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Amém. Esse texto é um texto muito importante. Josafá, rei de Judá, ele fez amizade com o rei de Israel, chamado rei Acabe. E lá chegando, o rei Acabe tinha umas pendências com o rei da Síria, porque a Síria havia tomado uma cidade que pertencia a Israel. E Acabe, aproveitando a visita do exército e do rei Josafá, o convidou para ir para a batalha com ele, para a guerra, para reaver a cidade, Ramote de Gileade, da mão do rei da Síria. E Josafá se prontificou a ir com ele, com seu exército, tudo. Mas fez uma observação. Ele pediu que o rei Acabe consultasse primeiro a palavra do Senhor. Isto nos ensina muitas coisas. E eu quero nesta reflexão, em poucos minutos, meditar com você, trazer uma reflexão com o seguinte tema: coloque Deus na frente de todas as suas decisões. Tudo quanto você for fazer, coloque Deus na frente. A Bíblia diz que Josafá era um descendente de Davi, portanto conhecia a história do seu ancestral, um rei temente a Deus, um rei que serviu a Deus durante toda a sua vida. E Josafá agora pede a Acabe que consulte ao Senhor. Isso nos ensina que devemos colocar Deus à frente de todas as nossas decisões. Talvez você esteja enfrentando uma batalha, talvez você esteja precisando reaver algo que foi tomado, levado de você. Mas para isso você precisa consultar ao Senhor, colocar Deus na frente. Devemos colocar Deus na frente de todas as nossas decisões necessárias, possíveis. A Bíblia vai mostrar diversas pessoas que em determinadas situações buscaram, procuraram a orientação e a direção de Deus para as suas vidas. Isso é muito importante para mim e para você. A Bíblia vai dizer que quando Abraão mandou Eliezer, o seu criado mais antigo, ir buscar uma esposa para seu filho Isaque, a Bíblia diz que Eliezer viajou. E quando chegou lá na terra para a qual Abraão lhe havia mandado, ele orou assim: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, um bom êxito e uso de benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que
porque usaste de benevolência para com o meu Senhor. Observe que a missão de Eliezer era trazer uma noiva para Isaac. Todo tipo de problema que nós venhamos a enfrentar, de qualquer natureza, até mesmo sentimental, precisamos colocar Deus na frente. Coloque Deus na frente, diante das suas necessidades, diante das suas decisões a serem tomadas, e Deus abençoará a sua vida. Um outro exemplo que nós vemos, a Bíblia vai dizer que Isaac buscou ao Senhor por causa da esterilidade de Rebeca. Isaac casou com 40 anos e agora Isaac está com 59 anos e Rebeca ainda não tinha filhos. E Isaac foi buscar ao Senhor, foi perguntar a Deus o porquê, e Deus lhe respondeu: qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua dificuldade, busque a Deus, coloque Deus na frente e Deus vai lhe responder, Deus vai lhe abençoar e vai lhe ajudar. Então Deus falou com Isaac e lhe orientou. Quando Rebeca, esposa de Isaac, engravidou, a Bíblia diz que ela teve uma gravidez muito complexa. E o que fez Rebeca? A Bíblia vai dizer que Rebeca buscou ao Senhor, colocou Deus na frente. Lá em Gênesis capítulo 25, versículo 22 e 23 dizem: e os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. É isso que eu quero que você aprenda. Coloque Deus na frente de qualquer decisão que você precise tomar. Busque a orientação e a direção de Deus. Eu poderia citar muitos exemplos, tantos positivos, mas também negativos. E eu vou citar um negativo, de alguém que diante de uma situação difícil não buscou ao Senhor. A Bíblia diz que o rei Acasias morreu por não buscar ao Senhor na doença. Esse cara era filho do rei Acabe. A Bíblia diz que ele caiu da janela do seu palácio, quebrou as costelas, quebrou perna, doente, em cima de uma cama. Ele mandou consultar, foi aos bruxos da época, saber se ele escaparia. E Deus mandou o profeta Elias ao encontro dos mensageiros dele e perguntar assim: não há Deus em Israel para que se consulte, para ires consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Há muita gente perecendo, há muita gente morrendo, tanto no sentido físico como espiritual, porque não tem buscado ao Senhor. Coloque Deus na frente, coloque Deus em primeiro lugar na sua frente, e o Senhor vai te responder com certeza. Ore ao Senhor, creia, Deus cuidará de você. Nessa pequena reflexão, grave esta frase: coloque Deus na frente, no centro de todas as decisões da sua vida, e Deus irá confirmar tudo para você. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.